Estamos de volta ao programa Painel Livre de hoje, falando sobre o combate à dengue, zika e chikungunya no município de Diamantina. Com a gente a secretária municipal de saúde, Liliane Carvalho, agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já é disponível na plataforma do YouTube. Liliane, como é que está a estrutura para atender quem tem dengue em Diamantina? Vamos lá. Hoje nós temos muito bem preparados o Hospital Nossa Senhora da Saúde para o atendimento de casos graves de crianças e gestantes e a Santa Casa de Caridade Diamantina para adultos em geral. Quando eu vou procurar um hospital e quando eu vou procurar pelo posto de saúde, pela atenção primária à saúde? O que a gente tem que pensar, e aí é como a gente falava muito durante a Covid, a gente tem que pensar o seguinte: a porta principal tem que ser o posto de saúde, a atenção primária à saúde. Mas eu estou sentindo que eu não estou bem, eu estou com uma febre altíssima e não passa, e eu já passei daquele ponto que é possível controlar. Eu preciso procurar o pronto atendimento, ou da Santa Casa ou do hospital. Se for criança ou gestante, hospital, adulto em geral, Santa Casa de Caridade Diamantina. E aí tem uma particularidade importante que é em relação aos exames. Você lembra que durante a Covid nós fomos o primeiro município do estado de Minas Gerais que credenciou junto à FUNED para a realização do RT-PCR Covid? Isso foi um ganho para Diamantina, porque nós continuamos com esse laboratório habilitado aqui na UFVJM, na nossa universidade. Então, naquela época, nós não tínhamos nada, nenhum tipo de exame. Começamos com os exames RT-PCR para Covid, mas hoje a universidade aqui realiza os exames para dengue, zika e chikungunya, com resultado com 24 horas, o RT-PCR. Então, se você está com sintomas de dengue, zika ou chikungunya, procura pelo posto. Vai fazer o exame automaticamente. Nós vamos levar esse exame para a universidade, com 24 horas a universidade vai te dar uma resposta. Você está com dengue, você está com zika, chikungunya, foi descartado, você não está com nada. Só que aí tem uma coisa, o exame, o RT-PCR, para essas arboviroses, ele só é feito até o 5º dia de sintoma. Então, por isso que é importante, começou com o início dos sintomas, procurar pelo serviço de saúde. Porque até o 5º dia de sintoma, a gente consegue realizar o exame aqui na universidade. Isso foi um ganho da Covid para nós. E ter o resultado do exame com 24 horas. Passou do 5º dia, então no 6º dia, eu não fiz até hoje, mas os sintomas pioraram, vou procurar por um outro serviço. A gente precisa fazer o exame que a gente chama de IgG ou IgM. Mas esse já não é feito aqui, a gente precisa mandar para a FUNED em Belo Horizonte para ter o resultado, e aí a gente demora 10 dias para o resultado chegar, cerca de 10 dias para o resultado chegar. Nós estamos tentando diminuir esse tempo, mas esse é o tempo que a gente tem até hoje. Então, é muito importante no início dos sintomas você procurar para fazer o exame, porque assim você tem um resultado mais rápido. O material, a coleta é feita no posto de saúde? O que é? Exame de sangue? No laboratório municipal ele pode ser feito, na Santa Casa, no hospital. E aí é como a gente fazia o teste para Covid, porém o da Covid era o suave nasal, né? Aquele canudo ninguém merece. Aquele canudo terrível, que até fazia com que as pessoas nem procurassem para fazer o exame, né? Mas agora é coletado o material e a gente encaminha aqui para a universidade. Uma coisa muito importante que a gente está dizendo agora, né? Muita gente até corria do exame, nós estamos tendo muito caso de pessoas que não estão procurando pelo serviço. E até essa notificação é importante para nós. Eu vou te dar um exemplo por que ela é importante. O fumacê, o famoso fumacê. Existem regras para a utilização do fumacê. Então, para o município receber o carro do fumacê, nós temos que ter, no mínimo, 150 casos notificados e positivos de dengue, zika ou chikungunya.
Então, se a gente não tem as pessoas que nos procuram, não notificam, não fazem os exames, a gente não atinge o nível de passar para outras etapas, como é, por exemplo, o caso do fumacê. E o fumacê, ele realmente resolve? Eu acho que, pelo menos, como educativo, ele sim. Agora, na prática, eu não sei. O fumacê, eu costumo brincar que ele é igual ao remédio. Se você toma ele na dosagem alta, ele vai te fazer mais mal do que bem, certo? Então, se eu estou precisando de um remédio, mas eu extrapolo, eu exagero na dose, ele não me faz bem, ele me faz mal, ele vira um veneno. O fumacê é a mesma coisa. Qual que é o cuidado que a gente tem com o fumacê? Do mesmo jeito que ele mata o mosquito Aedes aegypti, ele também destrói outros componentes da nossa fauna. Então é por isso que o fumacê ele não pode ser usado indiscriminadamente. O fumacê é um veneno, é um remédio para matar o mosquito, mas também causa danos a outros componentes importantes e essenciais da nossa fauna. Então, eu sou muito receosa do fumacê no sentido de utilizá-lo indiscriminadamente. Ele pode e deve ser utilizado na hora certa. Aí eu brincava com o Jones ali agora e ele disse assim, tomara então que nós não precisemos do fumacê, porque é melhor para a gente, né? Apesar que eu acho que ele causa um efeito psicológico, Isso. Né, que as pessoas... Quando as pessoas veem ele circulando, né? Existe uma certa resistência de algumas pessoas, o pessoal corre, fecha as portas, mas é claro, é um veneno. Mas fechando as portas e olhando o seu quintal, tá ótimo. Tá ótimo, é o que a gente mais quer. A principal medida, ela é cada um olhar para o seu quintal. E sabe por quê? Você lembra quando a gente tinha aqueles casos, né, das crianças que nasciam com microcefalia? A gente teve um período que isso foi muito falado. Nós não estamos longe disso. Então, se você não olha, talvez você vai pensar, mas em casa eu não tenho ninguém gestante, mas talvez você tenha um familiar, você tenha um vizinho, você tenha um amigo, você tenha uma filha de um amigo que está gestante. E quando você não olha para o seu próprio quintal, você talvez está contribuindo para ali ter um mosquito que vai picar aquela pessoa que espera uma vida. E que talvez vai ser uma vida que possa ser impactado pelo resto da vida. Vamos falar aqui já que a gente falou de fumacê, a importância psicológica que faz nas pessoas, campanhas educativas. Como é que vocês estão trabalhando em cima disso? Nós estamos trabalhando já as campanhas educativas por meio dos agentes de zoonoses. A função do agente zoonose não é somente adentrar a casa das pessoas, mas é de fato contribuir com essas campanhas educativas. A gente já está se preparando para o início das aulas e para levar isso para dentro das escolas, porque você sabe que as crianças são nossos grandes parceiros nisso aí? As crianças, elas levam isso para casa e elas fazem de uma forma lúdica a busca pelos focos, elas alertam os pais. Então, uma grande campanha educativa que a gente já está preparando é para a volta às aulas com as crianças. E fora isso, um componente hoje educativo é através das redes sociais, das mídias, da comunicação, para que a gente consiga alertar, cutucar a pessoa lá para que ela lembre de voltar a olhar o seu quintal. Há muitos anos, né, a gente está convivendo com essa guerra, a dengue, e parece que nós não estamos vencendo, não. Passamos pelo período da Covid, vencemos a Covid, né, mas com vacina. Como a gente ganha uma guerra dessa? Olha, essa guerra, eu estava pensando muito nisso, assim, o tanto que esse mosquito, ele poderia nos trazer pessoas melhores. Porque o que eu estava dizendo agora, se a gente pensa no outro, nós vamos vencer essa guerra. Porque eu posso pensar, mas se eu pegar Covid, eu vou ter uma dor no corpo, mas eu tenho aquele que vai internar. Eu tenho o que eu falei há pouco, a gestante que pode ser impactada, pode impactar uma vida pela vida inteira. Então, eu acho que, assim, o meu ponto de vista é que essas doenças, elas nos fazem pensar muito mais do que pensar na gente, é pensar no próximo. Para vencer essa guerra, nós precisamos de uma arma muito poderosa, pensar no outro. Pensar naquela pessoa que pode ser picada pelo mosquito, que não tem o repelente para passar, que não tem informação, que não olhou o seu quintal, mas eu estou fazendo por ele. Então, é super importante que nós façamos a nossa parte por nós e pelo outro.
não existe uma outra forma de vencer essa guerra, a não ser essa. Nós já temos aí a perspectiva das vacinas, né, contra a dengue, mas a princípio o que a gente sabe é que a vacina ela não será para todo mundo, então a gente ainda precisa, a melhor prevenção ainda é você olhar pelo seu quintal. Na época da Covid a gente dizia muito, apesar de tudo, a melhor prevenção é a lavagem das mãos, o distanciamento, é o que nós podemos fazer. Viver como seres sociais, em sociedade, né? Precisa de um mosquito desse tamaninho para nos ensinar aquilo que a gente já devia ter aprendido. Liliane, foi um prazer recebê-la, né? E prestar esse serviço aqui é sempre muito bom. Muito obrigado por atender o nosso convite e volte sempre. Não demore tanto para voltar. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui com toda a sua simpatia. Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente aqui agradece, quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.